tá? Bom, coloquei para gravar aqui, tá? A atividade de hoje. E aí nós vamos alinhar aí algumas coisas aí. Bom, vocês estão conseguindo enxergar de boa a minha tela, tá escutando, tá tudo certinho, né? Perfeitamente. Tá, então tá bom. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa se alinhar aqui, né, hoje, é assim, na quarta-feira eu pedi para vocês instalarem, né, o MySQL, tentar instalar. Espero aí que vocês tenham seguido mais ou menos aí os passos, tenham conseguido instalar. Talvez alguns não tenham tido, né, alguma dificuldade. Eu até estava ajudando, acho que o Nicolas, né, se eu não me engano. Também não sei se ele conseguiu, que ele não me reportou mais, né? Talvez tenha conseguido. O que a gente precisa alinhar, né? Eu percebi que essa versão que a gente instalou aqui do MySQL, ela talvez seja uma versãozinha anterior do que a gente tem no laboratório, que a tela é bem azulzinha que tem aqui, né? O que a gente tem lá no laboratório parece que a distribuição da tela é um pouco diferente, tá? Então acho que deve ser uma versão acima dessa daqui. Acredito eu que a gente não vai ter problema, tá? Então a gente segue com essa que vocês instalaram. Acredito que a gente não tenha dificuldade de estar trabalhando, até porque, né, o banco em si é o mesmo, então não vai dar problema nenhum. Bom, em relação a banco de dados, tá? O que eu preciso, né, e o que eu quero que vocês façam aí. Eu preciso que vocês peguem, né, então eu vou atribuir para vocês aqui uma atividade. Então, na aula da sexta-feira passada, né, que nós tivemos, eu meio que terminei de explicar para vocês aqui a montagem lá do modelo lógico, né, a gente fez aí a aula, e aí eu pedi para vocês terminarem ali a letra A lá que a gente estava fazendo, tá? Alguns acho que terminaram, enfim. O que eu preciso que vocês façam neste momento, tá? Eu preciso que vocês peguem todos os exercícios do trabalho que vocês fizeram no modelo conceitual e que vocês gerem um modelo lógico desses exercícios, tá? Então, essa é a atividade que eu preciso que vocês façam. Como que vocês vão fazer essa atividade? Então, vocês vão pode usar o próprio BR modelo, tá? Vocês podem, esperem que engasguei. Vocês podem usar o próprio BR modelo para poder fazer essa atividade, tá? Mais ou menos igual que a gente fez, que a gente estava fazendo lá com vocês. E aí depois, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês peguem o exercício que vocês montaram, né, a diagramação do modelo lógico, e que vocês entrem no MySQL, criem o database, e eu quero que vocês criem as tabelas, que é para a gente poder praticar os scripts. Tá? Então, eu montei com vocês na aula lá, né, quando a gente ainda estava no Senai, eu ensinei vocês a fazerem aí os creates, né, create database, create table, tá? Então, eu preciso que vocês façam essa atividade. Então, criar o modelo lógico e aí depois, na sequência, pegar o que vocês criaram do modelo lógico e criar as tabelas oficialmente. Então, vocês vão ter lá um monte de banco de dados, né? Vai estar lá um database, lá, por exemplo, livraria, vai ter lá um outro database, Detran, né? Que tem lá um exercício que é do Detran, tem lá um outro lá que é o database lá, empresa, ou departamentos, enfim, as nomenclaturas vocês criem o que vocês quiserem. Oi. Esses databases, então, são as entidades? Não, o database, ó, por exemplo, olhando aqui na minha tela, por exemplo, não sei se vocês se recordam,
Ah, tá, que eu acho que a Vitória não foi nessa aula, né? Você tinha Eu até pedido, faltei. tá, você tinha até pedido para fazer um geralzinho. Então, o que acontece, ó? Para cada exercício que vocês tiverem lá na lista, vocês vão fazer um Create Database. O que é o Create Database? Ele é um repositório, né? É um lugar onde você vai criar as tabelas, ou seja, as entidades, tá? Então, Certo. por exemplo, vamos imaginar lá que nem a letra A da lista de exercício lá, que era um sistema de apólice, ok? Ok. Bom, se eu vou fazer um sistema de apólice, eu vou ter que criar um database para eu criar as tabelas que vão controlar o sistema de apólice. Então, por exemplo, aqui, ó, no meu Create Database, eu viria aqui, ó, e eu colocaria aqui, ó, por exemplo, Create Database, vamos por DB Apólices, um exemplo, tá? Eu criaria esse database. Esse database, ó, se você observar aqui na minha tela, é esse primeiro elemento que ele cria aqui, ó, que tem um desenhozinho de um banquinho de dados, tá? Dentro desse database, você vai criar várias tabelas, ó. Por exemplo, nesse daqui que nós fizemos em sala, a gente criou uma tabela TBL Contatos e uma tabela TBL Estados, tá? Então, ou seja, todas as entidades que agora vão virar tabelas vão estar dentro dos databases. Se vocês quiserem, vocês podem até criar o nome do database, né? Então, cria lá, DB Apólices, DB Detran, DB Livraria, né? Coloca o nome mesmo do exercício, o foco do exercício. E aí, lá dentro, criar as tabelas que vocês desenharam no modelo lógico. Beleza. Deu para entender? Aham. Tá, então beleza. Só fazendo um overview rapidinho, ó. Então, para você criar um database, você dá esse comando aqui, ó, Create Database, lá no MySQL. Então, você entra lá no Workbench. Se por algum acaso não abrir aí para vocês, ó, acho que aqui no ladinho esquerdo tem um botãozinho aqui que é o Create New SQL. Ó. Ele abre uma área, uma aba limpa que é para você fazer script, tá? E aí você vai começar a rodar os seus scripts, ó. Então, Create Database. Aí você vai lá e cria o seu database. Beleza. Para você ativar o seu database, você dá um comando chamado use. Então, você cria ele e você dá um use que é para você ativar. Por quê? Dentro do banco de dados, vocês podem ter vários databases, né? Que nem no meu caso aqui de exemplo, né? Eu tenho aqui praticamente 2 databases. Tem um que é o de vocês, que a gente criou junto, que é esse DB Contatos 2021A. E eu tenho outro aqui, Sports, que eu criei aqui aleatório só para testar aqui o MySQL. Então, você pode ter vários databases aqui dentro, tá? Então, para você poder trabalhar com ele, você tem que dar um use, tá? Então, você dá o use e o nome. E o nome do database. Beleza. Para vocês poderem criar tabelas dentro do database, aí vocês utilizam o Create Table, tá? Só um detalhe. Não esqueçam de dar o use no database correto. Senão, você vai acabar criando uma tabela em outro database e aí depois você vai ter que desfazer. Então, tem que ter tranquilidade na hora que vocês forem migrar o modelo lógico para os scripts. Faz um exercício por vez. Cria o database, dá um use nele, cria toda a estrutura de tabela. Terminou? Beleza. Dá outro create database, dá outro use, que é para vocês poderem não confundir. Tá? Tem que fazer aí com calma. Seguindo aqui, ó. Então, create table, tá? Que é para a gente poder criar a tabela. Create table, nome da tabela, tá? Procurem obedecer as nomenclaturas, né? Ó, TBL, que seria a abreviação de tabela, DB, que é a abreviação de database, tá? Então, é importante a gente seguir essas boas práticas. Create table, aí você vai criar os campinhos, né? Os atributos que você vai querer na tabela. Por exemplo, nesse caso aqui, é uma tabela de estados. A gente tem o ID estado, que ele é int, porque ele é inteiro. Ele é auto-increment, que é o banco de dados que vai gerenciar a numeração dele.
Esse é um campinho que ele nunca pode ficar nulo, então eu dou um not null nele. E ele é chave primária, primary key, tá? Então essas são as características desse campinho ID estado, tá? Depois, vou criar o próximo campo, né? Vírgula. Criei o campinho sigla, tá? Ele é um varchar de 2 caracteres. E ele também não pode ficar nulo. E aí a gente criou mais um campinho que é o nome do estado, né? Então aqui seria para colocar lá SP, RJ, e aqui para escrever lá São Paulo, Rio de Janeiro e assim por diante. Professor, Oi. varchar é intra-caractere, número e caractere especial? Isso, o varchar, ele é considerado como string, tá? Então Tá. entra tudo que você quiser digitar, acento, tudo vai funcionar nele, tá bom? Beleza. Então esse daqui é o create table para a gente criar a tabelinha de estados. Beleza. Esse not null obriga a pessoa a digitar. É um campo obrigatório. Isso, é um campo obrigatório. Na verdade, assim, quem obriga a pessoa a digitar, na verdade, é o programador. Então, é vocês que lá no código vão ter que fazer a lógica para que esse campo não fique vazio. Quando você coloca o not null no banco, quando o script chegar no banco de dados, se esse campo não vier preenchido, o banco não aceita. Então, ele não vai gravar o dado. Mas quem vai fazer essa obrigação é o desenvolvedor lá no front-end. Entendi. Ok. Porque aí a gente tem que tratar o erro do caso o usuário não coloca nada na caixinha de texto, né? Exatamente. E aí esse tratamento de erro, você pode fazer ele pelo PHP, que nem a gente fez lá no começo do semestre, ou vocês podem fazer via JavaScript. Provavelmente o professor Fernando, nas aulas, se não abordou ainda, não sei, deve abordar em algum momento, para vocês fazerem algumas brincadeiras nesse sentido. Então, assim, como vocês vão inibir que o dado chegue em branco no banco, não importa, né? Se é via PHP, se é via JavaScript, se vai usar lá um framework de JavaScript lá do jQuery Validator para poder fazer isso, não importa. O importante é que o banco de dados chegue exatamente o que a gente precisa, tá bom? Tranquilo. Legal. Aí, ó, esse aqui é o create table da tabelinha de estados, tá? E aqui eu fiz um create table da tabela chamada tabela contatos, que são os campinhos que a gente iria colocar no nosso formulário. Eu vou até aproveitar aqui depois e eu vou atualizar o meu formulário, porque eu não trouxe o formulário que a gente estava fazendo no laboratório, então eu peguei um outro que tem menos campos. Mas aí depois eu coloco direitinho todos os que tem aqui para ficar igual. Bom, aqui, ó, eu fiz um create table na tabela de contatos. Mesma coisa, criei a chave primária, ó, inteiro, autoincremento, not null. Observa um detalhe, a chave primária aqui, eu estou criando ela no novo formato, que eu tinha explicado para vocês na sala. Quando eu criei a tabela de estados, eu coloquei primary key aqui, ó, direto na hora de criar o atributo. Nesse modelinho de create table que eu fiz aqui, ó, eu resolvi colocar a chave primária num outro formato. Ó. Eu coloco ela aqui no final. Tá? Tanto faz se você vai colocar ela aqui ou se você vai colocar ela direto na criação do atributo. Isso no final vai dar no mesmo. Tá? Apenas mostrei para vocês formas diferentes da gente fazer isso daí. Tá? E aí nós criamos os campinhos. Nome, endereço, bairro, CEP. O ID estado a gente criou como int porque ele vai vir da tabela de estado, né? Então a gente desenhou na lousa uma tabelinha de contatos relacionado com a tabela de estados. Então a gente colocou esse cara aqui como int. E ele é not null, tá? Então também não pode ficar vazio. Telefone, celular, e-mail, a data de nascimento como date, tá? Então a data de nascimento não é varchar. Senão o usuário digita lá uma data que não existe e o banco de dados aceita. O sexo, a gente combinou de guardar somente a primeira letrinha, né? F para feminino, M para masculino. Mas, se a gente fosse aplicar a normalização, né? A gente conversou sobre isso na última sexta, provavelmente sexo viraria uma outra tabela, até porque cada hora surgem nomenclaturas diferentes aí para o sexo. Observação a gente criou como text. O text é um tipo de dados que permite bastante caractere.
tá? Então, o varchar ele tem um limite e o text ele tem um limite muito maior. Então, Professor, Oi. a gente tem o sexo e eu tava pensando na ideia que, tipo, ao invés da gente colocar sexo por sexo, a gente poderia colocar masculino, feminino e outros? Como assim? Porque a gente poderia colocar três opções. A pessoa coloca masculino, feminino ou outro. Não, tudo bem. Aí teria que, por exemplo, no nosso formulário, a gente usou um rádio aqui, né? Teria que colocar uma terceira opção, né? Mas é válido? Seria válido, né? Ah, Agora, se você quiser controlar quais são essas opções, aí eu não acho legal a gente ficar colocando no formulário um monte de rádio buttons. Até porque cada hora pode surgir nomenclaturas diferentes e a gente teria que mudar o código, né? Então, o que vale a pena? Vale a pena criar uma outra tabela, fazer o cadastro e fazer que nem a gente vai fazer com o estado, tá? Porque aí fica muito mais flexível. beleza. Tá, mas beleza, é válida a sua observação. Aí a gente deu um primary key no ID contato, ó, tá aqui, coloquei no chave primário, e fizemos o código para poder fazer a relação com a tabela de estados, tá? Como que a gente faz esse relacionamento, né? Como que a gente vincula esses dois elementos? Então a gente coloca aqui, ó, constraint, e aí a gente dá um nome para esse relacionamento, tá? Então lembra lá no desenho, né? Eu tenho lá a tabela de contatos e eu tenho a tabela de estados. E eu tenho a relação lá entre eles. A chave primária de estados vem como chave estrangeira para a tabela de contatos, tá? E aí eu dou um nome. Isso aqui é um apelido que eu estou dando, tá? Então eu coloquei aqui, ó, FK de Foreign Key, né? Que seria a abreviação de chave primária, né? O termo em inglês. E aí eu coloco estados underline contatos, tá? Por quê? É da tabela de estados que vem para a tabela de contatos, né? A gente definiu isso fazendo lá o teste de mesa na lousa lá na semana passada que a gente estava em aula. E aí a gente vai falar, né? Então esse aqui é o name, né? Um apelido que a gente vai dar para esse relacionamento. E aí a gente vai dizer qual é a foreign key. Bom, a foreign key é o ID estado. Por que o ID estado? É esse cara aqui, ó. É o atributo que eu criei na tabela de contatos, tá? E aí eu tenho que falar referências. Da onde que vai vir essa chave estrangeira? Essa chave estrangeira vai vir da tabela de estados, da chave primária, ID estado, tá? Então é assim que a gente faz o relacionamento, né, de uma tabela que tem chave primária que vira chave estrangeira em outra tabela. Observação: colocar o comando constraint é opcional. Tem modelos e tem gente que não coloca. A pessoa só faz a foreign key. Mas é interessante você dar um nome para esse relacionamento. Tá? Então, é uma boa prática que a gente faz quando a gente cria o banco. Então, você dá um nome para esse relacionamento, indica qual é o campo que vai ser a chave estrangeira, nesse caso aqui é o ID estado da tabela de contato, e a gente fala, isso está referenciando da onde? Da tabela tal, campo tal. E aí ele vai fazer o relacionamento aí para vocês. Tudo bem? Ah, Perfeito. entendi. É, ele referencia da tabela estados para o ID estado, que no caso é a chave primária, né? Isso, exatamente. Lá na tabela de estados, nós temos a chave primária, que também se chama ID estado por coincidência. Então, a referência é de lá. Se aqui eu tivesse escrito, por exemplo, ID, vamos supor, coloquei ID aqui sozinho. Aqui você iria colocar Seria só ID. só ID. É o nome que você colocou na outra tabela. Tá. Tá bom? Professor, é importante lembrar também que a tabela referenciada tem que estar sempre antes da tabela que referencia, né? Como que é, Ingrid? Não entendi. Porque aqui a gente referenciou a ID estado, certo? Isso, aqui na referência a gente referenciou aí de estado, isso. A tabela TBL estado tem que ser criada antes dessa, né? Ah, boa observação. Sim, para eu criar a tabela de contatos e eu falar que a tabela de contatos tem uma chave estrangeira que vem da tabela de estados, primeiro eu tenho que ter criado a tabela de estados.
Senão não vai funcionar, tá? Ah, entendi. Essa parte da chave estrangeira, então você criou na TBL Contatos. Isso, exatamente, na TBL Contatos. Por quê? Porque nós definimos, através do teste de mesa, que o ID do estado da tabela de estados viria para contatos, tá? Então, para funcionar esse relacionamento, eu preciso ter a tabela de estados criada primeira para eu poder dizer que essa chave estrangeira está vindo de lá. Senão, eu não consigo informar isso para o banco. Beleza. Tá? Se por algum acaso acontecesse, né? Eu criei a tabela de contatos, né? E aí, de repente, não tem a tabela de estados ainda, tudo bem, você não relaciona. Você só cria até a chave primária. Aí depois você vai, cria a tabela de estados, só que aí você teria que fazer um alter table na tabela de contatos, que é para você alterar aquilo que já existe. E aí depois eu tenho que mostrar para vocês como é que isso funciona, tá? Então, isso aí eu vou fazer depois numa outra aula, eu vou explicar direitinho aí para vocês. Bom, aqui, ó, beleza? Tá? Então, a gente criou aqui as tabelas. Se vocês quiserem ver as tabelas que foram criadas, a gente dá um show tables, tá? Então, show tables, vou clicar aqui no raiozinho, ó. Deixa eu ver, cadê onde que ele vai mostrar aqui para mim? Tá, beleza. Eu tinha clicado no raiozinho errado aqui no outro. Ó, então ele mostrou aqui as duas tabelinhas, ó, TBL Contatos, TBL Status, tá? Se por algum acaso vocês quiserem falar assim, professor, tá, mas eu quero ver os atributos, né, ou os campos que foram criados em cada tabela. Então, vamos dar uma olhada, vamos aprender a fazer isso aqui agora, até porque depois lá no PHP a gente pode precisar. Você pode dar um desk, né? O desk é de descrição, então eu estou falando para o banco, descreva para mim TBL Contatos. Um exemplo. Vou tomar esse aqui, tá? Quando eu der um desk na tabela de contatos, olha o que ele vai trazer aqui para vocês. Ó. Nossa! Tá? Ele vai trazer toda a arquitetura da tabela, tá? Então, ele traz aqui os fields, que seriam os campinhos, os tipos de dados que nós demos, se ele é nulo ou não é nulo, se ele é chave estrangeira ou se ele é chave, né, a que ele chama de multivalorada, né? Se é uma chave estrangeira que está vindo de outra tabela. E aqui ele vai trazer, no caso aqui, o ID contato, ele auto-incremente, tá? Então, o comandinho desk, vou até colocar um comentário aqui, permite visualizar a estrutura de uma tabela, tá? Professor, ele também funciona no database? No database, é que o database... Tá, eu nunca fiz ele no database, vamos ver, eu não sei não. Desk, deixa eu pegar lá o nome do database. É que o database, ele praticamente não tem características, né? Deixa eu ver o que ele mostra pra gente, até pra matar essa curiosidade. Ó, ele não mostra nada. Até porque, na verdade, ele até dá um erro aqui embaixo, ó. Porque o database, a gente não tem características para ele, né? A gente não coloca atributo, não coloca nada, entendeu? Então, esse comando aqui é para visualizar os dados da tabela, os atributos da tabela. Tudo bem? Tem como visualizar os atributos de todas as tabelas de uma vez? Não conheço. Eu acredito que não, porque acho que ele não vai conseguir mostrar tudo. Se eu colocar aqui, ó, vírgula, TBL, estados, deixa eu ver o que ele vai fazer. Acho que ele vai dar erro, que ele já até mostrou aqui para mim que está errado o script. Ó, ele não reconhece. Então, assim, eu não vou conseguir... Deixa eu tentar com espaço para ver. Ó, não trouxe nada. Então, assim, eu consigo visualizar um por vez, tá? Então eu vi a tabela de contatos, beleza. Quero ver a tabela de estados. Então eu vou lá,
estados. Aí agora eu vejo os atributos e as características da tabela de estados. Tá? Para ver todos de uma vez, que eu conheça, eu acho que não tem. Pode ser até que tenha algum comando, mas eu particularmente nunca precisei ver tudo de uma vez só. Entendi. Tá bom? Legal. Então, deixa eu botar um comentário aqui que o Gabriel não tinha colocado aqui. Ó. Show tables. Permite visualizar todas as tabelas que foram criadas no database. Beleza. Bom, o que mais que a gente consegue fazer aqui, pessoal? Ó, assim, conforme a gente for avançando, né, as aulas de banco, eu vou cada vez mais entrando nos scripts com vocês. E aí a gente vai explorando bastante recurso, tá? Eu vou mostrar para vocês agora alguns scripts que a gente vai precisar para as aulas de PHP, tá? Então eu preciso mostrar esses scripts para vocês, senão já que a gente chegar lá no PHP, a gente não vai conseguir executar eles, tá? Então já vou aproveitar hoje e vou comentar. São 4 scripts praticamente, tá? Bom, primeiro, vamos começar pelo, entre aspas, mais fácil, né? Eu falo entre aspas porque o código ele é simples, mas ele vai ficando complexo na hora que a gente vai incrementando outros recursos. Então, por exemplo, nós criamos aqui 2 tabelas. Tabela de contatos, tabela de estados. Eu quero ver se já tem alguma coisa cadastrado nessas tabelas. Óbvio que não tem, porque a gente criou elas vazias. Mas vamos supor que eu quisesse visualizar. Vocês têm o comando select, tá? O comando select permite selecionar, né? Permite visualizar, vamos colocar assim, o conteúdo de uma tabela, tá? Só que esse conteúdo não é os atributos, né? Os tipos de dados, nem nada. São os dados efetivamente que foram, né, cadastrados dentro de cada tabela, tá? Primeiro, eu vou ensinar para vocês isso daqui, ó. Por exemplo, eu quero ver todos os campos da tabela de estados, ok? Para você não ter que digitar campo por campo, você coloca asterisco, que representa tudo. Então, selecione tudo da onde? From. Então, eu vou colocar qual é a tabela que eu quero visualizar os dados. Por exemplo, TBL estados. Quando eu executar esse script, ele vai me trazer aqui os campinhos e ele vai me trazer, se tivesse alguma coisa cadastrada, ele iria me mostrar aqui na tela. Tá? Então, isso daqui selecione tudo da tabela, da onde, né? Da tabela de estados. Ok? Vamos comentar. Vamos fazer um comentário. Deixa eu só fazer uma outra observação aqui. Ó. Selecione tudo de TBL contatos. Ó, aí ele vai me trazer os campinhos aqui de contatos. Lógico que todos estão vazios porque a gente não cadastrou nada. Tá bom? Aí, pessoal, ó, eu vou fazer aqui um comentário. E aí eu vou ter que mostrar algumas outras coisas para vocês aqui. Ali do ladinho ele mostra as informações, né? Do tipo, ó, o tipo que é varchar, a quantidade de caracteres. Aonde, Vitória? Ali, information, do lado. TBL contatos. Mais pro lado, professor. Aqui embaixo. Do lado esquerdo. Sim. Ele está mostrando aqui, realmente. Quando eu dei o select na tabela de contatos, ele me mostrou aqui as características da tabela. Legal, boa.
Tá? Então, de repente, numa alternativa rápida, né, você está manuseando aqui a tabela de contatos, visualizando, fazendo alguma coisa, puta, qual é o tipo de dados do nome? Então, de repente, você já olha aqui, você já sabe, nem precisa dar o desk na tabela se você não precisar. Tá? Só que isso depende da interface gráfica, tá, pessoal? Por exemplo, aqui, essa interface gráfica permite isso. Pode ser que vocês estejam utilizando uma outra que não permite. Aí você tem que dar o desk e visualizar lá os tipos de dados permitidos, tá? Beleza. Então, eu vou colocar aqui, ó, para selecionar, ou melhor, não vou colocar selecionar, que fica estranho, para visualizar dados de uma tabela, tá? Professor, Pois não. quando a gente for puxar esses dados da tabela no PHP, a gente vai usar o mesmo comando, né? Aí Sim. ele vai realmente selecionar, né? Isso, exatamente. E esse comando aqui, ó, a gente vai usar ele, por exemplo, olhando aqui para o meu formulário, para poder visualizar os dados aqui embaixo. Então, aqui eu vou fazer uma listinha de tudo que tiver na tabela. Então, se tiver lá 50 contatos, vai aparecer os 50. Então, eu vou dar um select asterisco from o nome da tabela. Vai me trazer todos os elementos aqui. Tá? Professor, Oi. dá para você enviar depois esse HTML junto com o CSS lá no grupo? Eu envio, só que eu primeiro vou ter que acrescentar nele os campinhos da tabela de contatos, ó, porque tem muitos aqui que eu não coloquei. Beleza. Eu fiz no laboratório, o meu do laboratório estava certinho, só que eu esqueci de trazer para casa. Né? Como a gente foi dispensado na sexta-feira, 10 minutos antes de ir embora, então eu esqueci de trazer. Tá? Beleza. Mas eu arrumo Se e mando quiser. para vocês. Hã? Se quiser o HTML, eu posso mandar. Se você quiser mandar, manda para mim. Manda no Zap, aí depois eu pego e atualizo o meu, aí vai até mais rápido. Pode ser então. Eu vou mandar no grupo. Tá? Pode ser, manda no grupo, que aí todo Valeu, mundo pega. Ingrid. Show de bola. Professor, tem uma oi. dúvida referente ao MySQL. Esses raios, o primeiro, eu tentei clicar e deu erro, porque ele falou que o database já existia. Aí no segundo ele meio que atualiza, né? Aí funcionou a renderização do código. Então, mais ou menos. Assim, ó. Tanto esse, deixa eu ver, tá. Tanto esse quanto esse daqui, ele vai executar o script, tá? Aqui, ó, o que acontece? Independente dos dois aqui que você clicar, é importante sempre você selecionar a linha que você quer que ele execute. Tá. Se você não selecionar a linha, por exemplo, de repente você clicar nesse cara aqui, ele vai executar desde o primeiro. Isso mesmo. Ele vai executar tudo de novo. E aí é onde ele vai falar para você, ó, peraí, eu não posso criar esse database porque já existe. Eu não posso criar essa tabela porque já existe. Ele vai te dar um monte de erro. Então, a minha sugestão é, independente de qualquer um dos dois que você vai usar, né? Esse segundo aqui, ó, é para que você coloque o cursor, ó, tá vendo? Para que você utilize aí onde que você quer executar mesmo. Então, sugestão, seleciona a linha que você quer executar e clica nele. Porque aí ele vai executar somente aquela linha. Entendi. Beleza. Tá bom? Então, vamos lá. Para visualizar dados de uma tabela, tá? Assim, deixa eu ver aqui. Eu vou deixar para vocês opções de como vocês fazerem isso, tá? Primeira opção é usar o asterisco. Segunda opção, deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, quando tem que ficar digitando. Seria você colocar o nome da tabela, ponto asterisco. Tá? Aí vocês vão me perguntar, professor, mas, cara, por que eu tenho que colocar o nome da tabela, ponto asterisco, sendo que no front eu já estou dizendo qual é a tabela? Bom, aqui a gente está fazendo, por exemplo, a seleção de uma tabela. Só
que depois a gente vai fazer select em várias tabelas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu quero fazer um relatório trazendo os contatos e aqui onde está o ID estado, eu não quero trazer a chave do ID estado. Eu quero trazer o nome do estado. Então, a gente vai ter que relacionar isso no select e aqui no from vai ter várias tabelas. Então, se eu deixar o asterisco sozinho, ele vai me trazer todos os campos de todas as tabelas. E às vezes não é isso que eu quero, tá? Então, é uma boa prática a gente sempre colocar o nome da tabela antes de especificar qual é o campo que a gente quer, tá? No caso aqui, eu estou querendo ver tudo. Então, eu coloco o nome da tabela, ponto asterisco. Isso muda alguma coisa? Vamos fazer o teste. Ó, muda nada. Ele continua trazendo a mesma visualização, tá? Só que aqui eu estou 101% correto, né? Eu estou, ou seja, um pouco mais correto do que aquilo que já seria certo, né? Que seria fazer dessa forma aqui, tá bom? Então, eu vou colocar assim, ó, para visualizar dados de uma tabela, vírgula, temos várias opções. 2 pontos. Aí eu vou colocar assim, ó. Opção 1. Seria essa daqui. Opção 2. Seria esse modelo aqui. Tá? Opção 3. Opção 3. A opção 3 seria você fazer assim, ó. Select. E aí você especificar realmente campo por campo que você quer. Por exemplo, TBL contatos, ponto. E aí você vai colocar o campinho que você quer. Por exemplo, eu quero o ID, contato, vírgula. TBL contatos, ponto, nome. Tá? Qual que é a vantagem de eu colocar campo por campo? Porque aí, ó, eu vou colocar assim, TBL contatos. Tá? Porque aí eu consigo trazer campos específicos. De repente, eu não quero trazer todos os campos. Eu quero trazer 2, 3, por exemplo, eu quero saber o nome da pessoa e o telefone. Ou o nome e o celular. Então, eu não preciso mandar trazer tudo, sendo que eu não vou usar. Tá? Então, você pode especificar item por item que você quer. Ó, vou mandar trazer mais um campinho aqui. Ó. TBL contatos, ponto, telefone. Ó, aí ele trouxe o telefone para mim aqui agora. Tá? Tranquilo, pessoal? Professor, Pode falar. aí no caso, quando a gente tiver... Nesse caso, é só se a gente fosse querer coletar uma informação específica, né? Isso, se você quiser pegar campos específicos, que é muito comum, tá? Vou te dar um exemplo disso. No exercício que a gente vai fazer aqui, ó, por exemplo, aqui embaixo, na hora que eu vou listar os contatos, eu não vou trazer tudo. Eu não preciso, eu só preciso do nome, telefone, celular e e-mail. Nesse exemplo aqui, né? Eu só preciso dessas 4 opções. Então, eu só vou mandar trazer essas 4. Por que que eu vou fazer um select na tabela inteira? Eu tenho 200 campos nessa tabela. Por que que eu vou trazer os 200, sendo que eu só quero usar 4? Não, eu vou trazer só os 4. Entendeu? Tá bom? Isso, pessoal, dá diferença de performance, tá? Aqui a gente está fazendo teste direto no banco, a gente está fazendo uma telinha e tal. Mas quando vocês forem fazer um sistema de verdade, lá com 200 telas, né, com uma tabela dessa que de repente tem lá 100 mil registros, poxa, faz muita diferença se você precisa de 4 elementos e você manda trazer tudo.
você pode ter certeza que você tem perda de performance nisso, entendeu? Você está trazendo coisa que você não está precisando. Então, você tem que ser bem preciso, tá? Isso é um dos grandes erros do pessoal na hora que vai mexer com o banco, tá? A galera tem preguiça de ficar digitando, traz tudo da tabela, mas você não está usando tudo, tá? Hoje o sistema está rápido. Daqui 10 anos, daqui 5 anos, essa tabela vai ter um volume enorme de dados. Aí é onde o sistema começa a ficar lento, começa a travar. Às vezes é por besteira, é por preguiça que o programador tem de escrever o script correto, tá? Beleza. Então temos aqui a opção. Quando a gente der Oi? o select, a gente consegue ver a chave primária da outra tabela também? Então, para a gente ver a chave primária que você fala lá da tabela de estados, né? Sim, do relacionamento. Isso, então, para isso a gente teria que fazer depois um relacionamento, tá? Aí eu tenho que ensinar para vocês como fazer um relacionamento no select. Isso aí é bem chatinho de fazer, tá? Mas a gente consegue fazer o relacionamento e aí eu consigo, nesse mesmo select, pegar o ID da outra tabela, pegar a sigla da outra tabela, entendeu? Então a gente faz isso tudo em um lugar, tá? Mas aí vai ficar um pouquinho maior aqui o script. E eu vou mostrando isso para vocês aí com mais cautela aí para vocês não se perderem, tá bom? Professor. Oi. Então, tecnicamente, fazendo da terceira opção, a gente pega só o que a gente vai usar e o nosso sistema fica mais rápido? Sim. Você está garantindo performance, né? Se você não precisa de todos os campos, por que você vai mandar trazer tudo? Não tem porquê, entendeu? É a mesma coisa. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você vai numa livraria, tá? Você está procurando um livro. Por que você vai pedir para o vendedor? Me traga todos os livros para eu poder escolher. Não, me traz aquele livro que eu quero. Me traz exatamente aquilo que eu quero. Não precisa trazer tudo. Eu não preciso de tudo. É o que a gente está dizendo aqui. Entendeu? Entendi. E no final, o from é só para dizer onde que tá essas informações. O from é para dizer da onde que eu estou pegando as informações, exatamente. Tá? Entendi. Basicamente é isso aqui, ó. Selecione esses campos da tabela contatos, né? Esse from aqui é como se fosse um D, né? D contatos, DTBL contatos, tá? Entendi. Legal. Pessoal, tem aqui também uma quarta opção de vocês fazerem isso daqui. Opção 4. Assim, pode fazer dessa quarta opção? Até pode, mas aí eu vou dar um critério aqui para vocês. Select, ó, ID contato, vírgula nome, vírgula telefone. From TBL contatos. Ó, isso aqui também funciona, tá? Isso aqui que eu escrevi é a mesma coisa que eu escrevi aqui. Eu só não estou colocando o nome da tabela na frente. E aí, eu vou dar, assim, uma regra para vocês. E, assim, se vocês optarem por usar essa regra, não esqueçam dela. Quando você tiver no from uma única tabela, não tem problema de vocês colocarem só o nome dos campos. Até porque aqui é só uma tabela. Só que vai ter situação que você vai ter mais tabela aqui, ó. Por exemplo, TBL clientes. Um exemplo. Vamos supor que a gente tivesse a tabela de clientes. Na tabela de contatos, de repente eu tenho o campo nome e o campo telefone. Só que na tabela de clientes, eu também vou ter o campo nome e o campo telefone. Como que eu vou distinguir de qual das tabelas que eu quero trazer essa informação? Colocando o nome da tabela na frente. Você vem aqui, não, ó, esse nome aqui, é da tabela de contatos. Mas esse telefone que eu quero é da tabela de clientes. Ó, tá vendo? No então, caso do ID, como ele tem o nome ID contato,
ele no ID cliente, aí não vai gerar problema, né? Então, mas aí eu não acho legal deixar assim, sabe por quê? Ó, olha que interessante. Na tabela de estado, eu tenho o ID estado. E na tabela de contato, eu também tenho o ID estado, que é a chave estrangeira. Se eu deixar ele ali sem nada, eu vou estar trazendo das duas tabelas. Mas eu não preciso trazer das duas. Eu quero só de uma. Tá? Então, assim, eu não recomendo você fazer essa mescla. Ora você coloca o nome de tabela, ora você não coloca o nome de tabela. Cara, a regra é assim. Você só está Usou trabalhando... duas tabelas depois do from, põe o ponto. Isso, exatamente. Tá fazendo o select. É uma tabela só? De boa. Não precisa colocar o nome da tabela na frente. Deixa só o nome do campinho. Vai precisar trazer dados de mais de uma tabela? Tem que colocar qual é a tabela da onde você vai trazer os dados. Tá? Encara isso como obrigatório. Tá bom? Então, deixa eu tirar aqui. Que isso aqui não existe. Se você não colocar, ele vai puxar o das duas, é isso? Ele pode. Aí vai depender de como que o banco vai interpretar. Ele pode pegar das duas, ou ele pode escolher uma e trazer para você. Só que às vezes não era daquela tabela que você queria trazer, entendeu? Então, assim, você corre o risco de o banco interpretar do jeito que ele quiser. E aí ele pode te trazer uma coisa que não é o que você queria. Ah, professor, mas talvez seja o mesmo dado. Talvez, não sei. Pode ser que não. Pode ser que ele misture e te traga dados diferentes do que você precisa. Tá? Então, se tiver mais de uma tabela no from, ele fica igual o 3, a opção 3, porque aí tem que colocar o nome de tudo na frente. Perfeito, exatamente. Tá? Com certeza. Mas assim, tá, pessoal? Ainda não coloca mais de uma tabela no from. Eu dei o exemplo aqui colocando uma vírgula, mas calma, porque ainda não é assim que a gente faz, tá? Eu só dei um exemplo para vocês entenderem. Se vocês forem usar mais de uma tabela, tem que ter relacionamento, tal, tem que ter algumas regrinhas, senão ele começa a replicar dados. E aí, ao invés de trazer lá, por exemplo, tem que trazer 2 registros, ele vai trazer 30 registros, entendeu? Ô, louco. Porque ele replica. Vamos supor, a tabela de contatos tem 2 registros, mas a tabela de clientes tem 50, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma jogada de probabilidade, entendeu? Então, ou seja, ele vai trazer o primeiro contato e os 50 da outra. O segundo contato e mais os 50 da outra. Ele começa a replicar dados. Então, toma cuidado. Calma, ainda não coloca mais de uma tabela no from, não. Espera um pouquinho. Tudo bem? Aham. Então, legal. Essas, pessoal, são as opções, por enquanto, para a gente poder selecionar dados, visualizar dados de uma tabela. Tá bom? Bom, vamos lá. No nosso sistema lá em PHP, além da gente visualizar os dados aqui embaixo, a gente vai precisar pegar o que o usuário digitar aqui nas caixinhas e salvar dentro do banco. Ok? Como que a gente insere dados numa tabela? Então, vamos ver o script para a gente poder inserir aí esses dados. Vamos colocar um comentário aqui. Ó. Inserindo dados dentro de uma tabela. Tá. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês que, assim, para mim é bem óbvio, tá? Mas também para vocês tem que ser. Na tabela de contatos, ó, aqui, eu tenho uma chave estrangeira, certo? Certo. Essa chave estrangeira está vindo da tabela de estados. Isso significa que eu não posso inserir um dado na tabela de contatos se eu ainda não tenho dados na tabela de estados. Porque se a tabela de estados não tiver a chave primária, como que eu vou levar a chave primária para a tabela de contatos? Não vou conseguir. Tá? Então, isso é importante. Eu vejo o pessoal até no último semestre cometendo esses erros. O pessoal chega lá, professor, o meu insert não está funcionando.
Aí a gente vai dar uma olhada e tal. Ah, mas peraí, filho, você não tem nada ainda na tabela de relacionamento. Como é que você quer inserir um dado aqui? Não dá. Esse campo é not null, ele não pode ficar vazio. E ele precisa ter uma identificação. E essa identificação é da chave primária da outra tabela. Tá? Então, vocês têm que se atentar em relação a isso. Bom, vamos lá. Para eu inserir dados dentro de uma tabela, nós usamos o comando insert. Tá? Insert into. Insira dentro. Insira dentro da onde? Nome da tabela, TBL status. Tá? Então, eu vou inserir dentro da tabela de status. O que é exatamente quais são os campos que eu vou inserir na tabela de status? Então, eu vou ter que abrir um parênteses aqui e aí eu vou colocar os campinhos. Quais campos que eu tenho na tabela de status? Ah, eu tenho o ID Estado do... e sigla. Isso, o ID do estado, a sigla e o nome. O ID eu vou inserir? Não, porque é o banco que controla. Então, ele não entra no meu insert. A sigla, eu vou cadastrar? Sim, eu vou cadastrar. Então, vou colocar lá o nome do campinho, que é a sigla. Vírgula. Deixa eu ver qual é o nome do campo que eu dei lá para o nome. Acho que é só nome, né? Isso. Ó, nome. Vírgula. Nome. Tá? Então, eu estou dizendo, insira dentro da tabela de estados, nos campos sigla e nome. O que eu quero inserir nesses campinhos? Values, que aí é onde eu vou especificar os valores. E aí, pessoal, agora tem uma regra extremamente importante, tá? Que vocês também não podem deixar de, como que eu posso dizer, de lembrar disso daqui. Porque lá no PHP vai gerar um nó na cabeça de vocês, tá? Então, assim, o campo sigla, qual é o tipo de dado que foi cadastrado nesse campo? Texto, varchar. Ele é um varchar, tá aqui, ó, um varchar. Se é um varchar, eu preciso colocar aspas. Essa aspas tem que ser a aspas simples. Ah, professor, mas se eu colocar aspas duplas, também funciona. Eu sei que funciona. Só que depois, essa aspas duplas, lá na linguagem de programação, vai se misturar com outra aspas duplas e vai ferrar todo o código de vocês. Então, tem que ser aspas simples. E tem um outro motivo. Lembra que tem um banco de dados que a gente tem que seguir? Lembra que tem o Deus? Quem é o Deus dos bancos de dados? Confuso. Quem que é? Don't remember. Oracle. É o Oracle, lembra do É o Oracle? Oracle. Aham. Então, no Oracle tem essa regra, que é aspas simples. Então, a gente segue aquilo que o melhor banco de dados diz pra gente. Porque se a gente seguir ele, a gente não erra nele e não vai errar em nenhum dos outros. Tá? Então, eu coloco aqui aspas simples. Bom, o primeiro estado que eu vou colocar vai ser o SP de São Paulo. Vírgula. Nome. O nome também é uma string, também é um varchar. Aspas. Aí eu vou escrever bonitinho. São Paulo. Como isso daqui é o que vai ficar cadastrado na tabela, então tem que ter espaço, tem que ter acento, tem que ser tudo bonitinho. Porque é o que vai aparecer para o usuário no sistema. Tá bom? Ponto e vírgula. Oi, pode falar. Mas a gente tem muitos estados com muitas siglas. Isso não fica meio trabalhoso para a gente fazer? Sim. Na verdade, assim, você vai ter que alimentar as tabelas ou o usuário que vai usar o sistema vai ter que alimentar as tabelas. Por exemplo, que nem aqui. Aqui a gente está falando de uma tabela de estados. Então, assim, possivelmente essa tabela de estados você possa alimentar ela trazendo dados de uma API, entendeu? Porque os estados não vão mudar, né? Então, você pode fazer ali uma integração com uma API e alimentar a tabela de estado. Mas, se fosse uma outra tabela, por exemplo, TBL produtos, o dono do sistema ia ter que cadastrar produto por produto.
Não tem como fugir. Ah, mas eu tenho lá 1.500 produtos. Cara, você vai ter que cadastrar os 1.500 produtos. Não tem como fugir. O que eu posso fazer é me dar uma lista desses 1.500 produtos num Excel, num TXT, e eu tento importar para você no banco para você não ter que cadastrar um por um. Mas vai ter que cadastrar. Isso significa que para alimentar a tabela de estados ou as tabelas, você vai ter que ter uma interface gráfica para alguém cadastrar. Não tem como fugir, tá? Toda tabela que tiver no banco tem que ter um front-end para alguém cadastrar nessa tabela, tá bom? Professor, Oi. tem sistemas que usam terminal para fazer esses cadastros? Usa o quê? Terminal. Tela de texto. Então, para o usuário final, não. Porque o usuário final, mal e mal, ele sabe navegar no Windows. Imagina É como, pedir... por exemplo, o pessoal que cadastra no UOL, né? As notícias. Tipo, tem uma interface para eles fazerem isso, não é? Não, então, por exemplo, acredito eu que quem trabalha no UOL, ninguém vai entrar no banco de dados para cadastrar. Por exemplo, o operador que está lá, o jornalista, ele vai ter uma telinha assim, ó, bonitinha. Ele vai lá, coloca o nome da notícia, coloca lá a data, coloca lá o descritivo, anexa a foto, salva. Quando salvar, chega no banco de dados. E aí na outra tela aparece. Entendeu? Ninguém vai fazer isso na mão. Entendeu? Talvez nós, desenvolvedores ou DBA, possa fazer um script ou outro na mão para automatizar alguma coisa. Mas o usuário final, ele não sabe o que é isso daqui. Você acha que ele vai saber o que é um insert, o que é um select? Ele não tem essa percepção, entendeu? Então, não é comum. Oi. Se a gente quiser chamar isso de uma... Como fala? Se a gente quiser puxar isso de outro lugar, esqueci o nome. Uma API. Como que puxa? Então, aí você vai precisar fazer isso na linguagem de programação, entendeu? Você vai ter Entendi. você vai ter que fazer um scriptzinho numa linguagem para você poder buscar isso numa API e alimentar a tabela. Pode ser um JavaScript, pode ser o próprio PHP, entendeu? Imagina um exemplo, né? Ó, imagina que essa aqui é a tela do seu sistema, aí você tem um botãozinho aqui, ó, atualizar status. Um exemplo. Aí, quando você clica nesse botãozinho, o PHP se conecta com uma API, a API te dá todos os estados, e aí você faz um looping que vai inserir todos os estados atualizados dentro do seu banco de dados. Ou seja... E aí, nesse insert into, eu vou colocar um link para esse script. Mais ou menos. Na verdade, a linguagem de programação é que vai obter os dados da API e no código você vai ter que fazer uma estrutura de repetição para poder inserir os dados que a API te trouxer para dentro do banco. Entendi. Então, ou seja, é via software que a gente faz isso, tá? Eu, particularmente, desconheço, eu nunca vi, tá? Nenhum código dentro do banco que se conecta com uma API e alimenta o banco direto. Tá? Eu, particularmente, não conheço. Então, a gente depende sempre de uma linguagem de programação. Ou um JavaScript, ou um PHP, ou qualquer outra linguagem que você estiver usando. Tá. Bom? Então, beleza. Ó, vamos fazer o nosso teste aqui, então. Ó. Então, vamos ver se a gente insere aqui. Ó. Vou clicar. Ó, beleza, deu verdinho aqui embaixo, então funcionou. Se eu quiser ver se ele realmente inseriu, select asterisco from, agora eu vou usar aqui o asterisco para ser mais prático, tbl estados, ponto e vírgula. Olha lá, já inseriu o primeiro registro para a gente. Isso aí. Tá? Vou inserir mais um, ó, vou inserir Rio de Janeiro. Vou alterar aqui mesmo. Ó. Vou colocar agora RJ. Opa. E aí eu vou inserir Rio de Janeiro. Seleciona a linha, clica lá na execução. Ó, inserido com sucesso. Agora vamos selecionar e vamos ver. Ó, já temos 2 registros lá cadastrados no nosso banquinho. Observa a chave primária, ó, automática. 1, 2, 3, 4. Nossa, eu achei que ia sobrescrever, mas não. Não, porque a gente precisa manter todos, né?
Se eu sobrescrever, eu não vou conseguir dar a opção para o usuário selecionar. Aham. E se eu quisesse remover? Legal. Então, vamos lá, vamos fazer esse teste aí agora. Inserir dados. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Ó, a única coisa que muda é o nome da tabela, os campos que você tem e os valores. Insert, into, os parênteses, os values não muda. Se você tiver uma tabela com 80 campos, você vai escrever os 80 campos aqui dentro e vai escrever os 80 valores. O resto não vai mudar. Tá bom? Eu diria para vocês que o insert é o comando mais fácil que a gente tem para fazer. Tá bom? Porque É tão fácil que tá dando até medo. Não, porque a estrutura dele não muda, pessoal. Ela é igual sempre. O que vai mudar é o nome da tabela e a quantidade de campos e a quantidade de valores. O resto é igual. É legal também que o insert, eu já usei o banco de dados no SQLite. E é o mesmo comando, não muda. Sim, por que é o mesmo comando? Porque todos os bancos de dados utilizam a linguagem SQL, que é uma linguagem universal de banco de dados. Tá? Diria assim, 95% dos códigos nunca vai mudar. Mas tem alguns fabricantes de banco que incrementam, às vezes, alguma coisinha diferente, às vezes um comandinho, alguma coisa. Mas a estrutura básica não muda, não. Tá? É sempre igual. Tudo bem? Tranquilo. Show de bola. Então, vamos lá. A gente já aprendeu a selecionar dados e nós já aprendemos a inserir dados. Beleza. Vamos lá. O Gabriel perguntou para apagar, né? Então, vamos colocar lá. Deletando. Vou colocar dados, né? A gente já está fazendo um CRUD, né? Que a gente já selecionou e agora vai deletar. Exatamente. Por isso que eu queria explicar para vocês as 4 operações. Que é inserir, buscar, né? Que seria o select. Agora eu vou fazer o deletar e depois a gente vai fazer o atualizar. Com essas 4 operações a gente consegue fazer qualquer sistema. Tá? Partiu ganhar dinheiro, pessoal. A gente tem que caminhar para ganhar dinheiro. Exatamente. Já estamos virando DBA profissional já. Calma, tenha paciência. A gente está no começo ainda. Calma. Essa aí tem muita autoestima. Não, mas tá certo. Tem que ter mesmo. Mas vamos com calma. Bom. Se você ainda não teve bug, é porque tá errado. Né? Tem que tomar cuidado. Professor. Oi. Eu quero fazer uma pergunta. Ixi, quem é que tá falando aí? É o Guilherme. É o Guilherme. Fala aí. Eu sei que pode não dar certo porque você especificou aí em cima que era tabela e provavelmente vocês tinham falado que outro comando não dava certo. E se fizer um select no banco de dados, não dá, né? Se fizer o quê? Não, deixa quieto, é bobeira. Um select no banco de dados inteiro para mostrar tudo que tem no banco de dados. Select no database. Não, não funciona. Você tem que especificar as tabelas, não tem jeito. Beleza, obrigado. Tá bom? Beleza. Ó, pra gente deletar um registro da tabela. Então, vamos lá. O comando é simples, mas é um dos mais perigosos que tem, tá? Então, vamos lá. Ó. Delete from. Apague da onde? Então, eu vou especificar qual é a tabela que eu quero apagar. Então, por exemplo, tbl estados, tá? Aí tem um detalhe importante. Se eu fizer o delete from e o nome da tabela, o que vai acontecer? Vai apagar todos os dados da tabela. Vai apagar a tabela inteira. Vai apagar todos os dados, exatamente. Então, por exemplo, se você estiver lá no seu projeto, né? Tô lá, o cliente pediu lá para fazer um ajuste, eu vou apagar um registro. Você está numa tabela lá de clientes que tem 100 mil registros, você precisa apagar um cliente só.
Se você der o delete from e o nome da tabela, vai apagar os 100.000. Ou seja, Ó o povo deletando tudo no TCC. exatamente. E parece brincadeira, mas acontece, tá? Eu diria para vocês o seguinte: todos vocês, em algum momento na vida, vai fazer um delete errado. Ó a Tá? macumba, ó a macumba. E geralmente é no momento crítico. Faz Professor, aquele mano. delete Esse é o com pressa. problema. Geralmente é onde você não tem backup do banco, é onde você não tem cópia da tabela, e aí você se ferra, tá? Ainda bem que Vai- a gente aprendeu. É, Ainda bem que a gente aprendeu a usar o Git. Fica tudo salvo. É verdade. Mas como é que vai mandar o banco de dados pro Git? o banco não vai rolar não, tá? Você deu o comando, já era. Foi pro Professor, já saco, tem tá? que ensinar como fazer um backup do banco. Não pode esquecer disso, né? Mas Então. ensina a alterar, adicionar, apagar, mas não ensina a fazer o backup. O backup eu vou ensinar no último dia de aula, depois Que vocês apagarem isso? tudo. Não, Professor, aí jamais. não, né? Bom. O professor colaborou um delete na nossa nota. Vou dar um delete na nota. Ó, A gente dá um update. vamos lá. Ó. Boa forma de eu ensinar. Se eu fizer um delete from alunos, eu vou deletar a nota de todos os alunos. Mas, de repente, eu não quero deletar a nota de todos os alunos. Eu quero deletar a nota só do Gabriel. Então, o que eu tenho que dizer? Eu tenho que falar assim, ó, delete from, nome da tabela, where. Esse where é onde, né? Então, assim, deleta da tabela estados, onde, aí você vai passar um critério, tá? Esse critério é o critério de busca, tá? Então, ou seja, eu vou deletar qual registro? Então, eu tenho que arrumar uma forma de encontrar o registro que eu quero. E é aí onde eu vou dar importância para... Mas e esse passarinho gritando aí? Então. Aqui não. É os meus amores. Então, fecha esse passarinho aí, pô. O senhor Ai. quis deletar minha nota? Eu vou deletar sua nota de todas as matérias. Você vai ver só. Se você não fechar esse passarinho aí. Professor Caraca. hackeando o banco do Senai das notas. Exatamente. Você vai ter que prestar o processo seletivo de novo. Você não precisa hackear se você tiver sem. Olha o outro lá se manifestando também. Vai deletar o Guilherme também, né? Ó. Vou começar Na pelo Guilherme. ausência, Não. Isaac, ausência- né, mano? na ausência do Isaac, o marcado é o Gabriel. O Isaac nem tá cadastrado no banco. Como é que ele vai ser deletado? Ô, professor, mas sem brincadeira, eu acho que bastante gente vai desistir quando a gente voltar, sabia? Por quê? Porque, tipo, pelo que eu vi, assim, de umas 3 pessoas, ninguém tá vendo as aulas, ninguém tá conseguindo acompanhar, fala que tem dificuldade para conseguir acompanhar as aulas em casa, sabe? Aham. Que não consegue acordar cedo, nem estudar, mas enfim, várias desculpas, né? Mas Não, Vitória, porque às vezes é tipo, eu tô falando assim por mim, é porque às vezes é pesado mesmo você estudar de casa, tipo, aqui em casa fica um pouquinho mais fácil porque minha mãe entende que de manhã cedo a gente tá tendo aula online, aí minha mãe nem chega perto. Mas nos outros períodos da hora é difícil sentar e pegar o computador pra estudar. não, claro, eu entendo, mas tipo assim, tem que ter uma força de vontade, né? Fora Sei que, lá. Vitória, mas também tem que perceber que nem todo mundo tem computador e quem tem dificilmente Não, com consegue certeza. rodar os softwares da aula. Com certeza, mas sei lá, mesmo assim, gente, não eu justifica desistir, sabe? Eu diria o seguinte, a gente está vivendo um momento diferente, né? Ele é um momento atípico. É lógico que a gente tem que levar em conta, né? Às vezes alguém que não tem um computador, alguém que não tem a infraestrutura, mas assim, por exemplo, eu não tenho computador na minha casa. Só que assim, a gente vê todo mundo, a todos os momentos, com o celular na mão, vendo vídeo, vendo um monte de outras coisas. Então, de repente, essas aulas que a gente está gravando, que a gente está disponibilizando, poxa, a pessoa pode entrar lá depois e pelo menos assistir a aula. Olha, eu não tenho software para praticar, mas, cara, se você pelo menos saber que o comando delete apaga, o comando select seleciona, eu não pratiquei ali. Então, ou seja, eu
não aprendi ali 100%. Mas você assistindo a aula, pelo menos, poxa, você consegue ter uma percepção. Você não vai ficar totalmente perdido do que está acontecendo. E aí, quando voltarem as aulas, é lógico, a gente pode dar um tempo de, entre aspas, assim, de vocês se adequarem, né? Eu não vou chegar também lá, quando voltar as aulas, arregaçando, ó, tudo. Não, pessoal, é o seguinte, Entrega ó, hoje tudo que eu passei. você entendeu? Então, a gente vai ter que trabalhar com alguns prazos diferentes, a gente vai ter que dar oportunidade para as pessoas. Só que, assim, o que não dá para chegar lá de repente, assim, ó, não sei, dia 2 aí, vamos supor que voltemos dia 2, a gente não sabe. Chega dia 2, aí aparece lá alguém e fala, bom, e aí, professor, beleza? Faz 2 semanas aí, a gente parou lá no modelo conceitual. E aí, o que a gente vai aprender? Eu falei, meu amigo, o que vocês vão aprender já foi ensinado e está nas videoaulas. Se você não assistir as videoaulas, não tem por que ensinar tudo isso de novo. Entendeu? Porque as aulas não foram canceladas, né? As aulas foram suspensas presenciais, mas elas estão continuando online. Todos os professores estão tentando, de alguma forma, passar algum tipo de conteúdo para vocês. Então, é isso que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, entendeu? Mas, assim, eu acredito e confio bastante na turma de vocês e eu enxergo que, né, vocês não vão, assim, dar essas brechas assim, entendeu? Casos à parte, né? Um ou outro aluno a gente sabe que, às vezes, até tem a infraestrutura, mas não quer, entendeu? Mas aí a gente tem que alinhar com cada um, né? Tem que ter aquele compromisso, né? De acordar, tipo, fazer a aula como se estivesse estudando mesmo, normal, de boa. Exatamente. O aluno que não tem a infraestrutura, tudo bem, conversa com a gente. A gente tem um grupo aqui, ó, manda mensagem no WhatsApp, né? Professor, ó, eu não tenho a infraestrutura e tal, né? Enfim. Mas, vamos lá, né? Ô, Vitória, Oi. depois você consegue passar uma lista desses alunos que não estão acompanhando nenhuma aula pra gente tentar conversar com essas pessoas? Legal. Porque, tipo, eu tava Umas falando 3 pessoas já vieram conversar comigo. Uma falou que vai desistir, que já até conversou com os pais. Quem é? Eu tentei conversar, enfim, falou que tem outros objetivos e aí vai desistir porque não tá conseguindo acompanhar e que vai focar no outro objetivo que ele tem. Mas, enfim. Depois, se vocês quiserem no particular, me chamar no particular e me posicionar sobre essa situação, a gente tenta alinhar com a escola também, passa isso lá para a escola, né? De repente a escola entra em contato, Não é alucia fácil, mas é conversa. uma diversidade que a gente tem que superar, sabe? Não é assim que funcionam as coisas. Faz parte. Eu acho que é melhor a gente ter essa aula online do que a gente estar correndo risco lá dentro, né? De estar todo mundo numa sala, com todos os alunos dentro da escola, e de repente a gente está correndo um risco aí de saúde, entendeu? Então. Né? Enfim, então a gente tem que Não, tentar mas se mesmo adequar. assim, sabe, professor? É tipo uma diversidade que eles poderiam enfrentar no trabalho. É o que eu tô passando no meu trabalho. Eu tô em casa, mas eu tô trabalhando do mesmo jeito. E tipo assim, e aí, se eles estivessem trabalhando também, como seria? Tem que ter um compromisso, sabe? Vai desistir do trabalho? Mas assim, vamos esperar, vamos ver o que acontece. Vamos por partes. Vamos primeiro trabalhar com a situação. Vamos trabalhar com a hipótese que dia 2 as coisas tentem retornar, né? Vamos ver como que é os procedimentos aí, né? Pelo que a gente está vendo na televisão, as coisas não estão muito legais, né, para o país. Né? Mas vamos ver, de repente, de uma semana para outra, muita coisa muda, alguma coisa já melhora, entendeu? Então, talvez aconteça um milagre, né? Nossa, meu. Não Não sei, vejo a cara. hora das coisas voltarem ao normal. É que estão falando que vai durar até o início do ano que vem. Aí eu não sei porque a gente vai fazer o TCC. Como é que vai ficar Você isso? tá doido? Assim, Aí pessoal. teria que ter reposição, né? Vamos por partes. Vamos viver primeiro assim, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Apesar de ser meio sarcástico o que eu vou falar, mas mediante o cenário, a gente não sabe nem se a gente vai estar vivo amanhã. Porque a gente está vendo um cenário caótico que está acontecendo. Então, assim, vamos viver um momento de cada vez.
esses primeiros 15 dias que foi dada a quarentena para a gente, vamos seguir aqui os conteúdos, vamos tentar fazer as práticas. E aí, assim, se após esses 15 dias retornar, a gente tenta trabalhar para alinhar com todo mundo, para que todo mundo consiga acompanhar. Se por algum acaso isso for estendido, porque entrou num cenário caótico, aí a gente vai ver quais são os próximos procedimentos, né? Então vamos por etapas, vamos devagarzinho. Beleza. Bom, vamos lá para o delete. Ó, delete from, nome da tabela, tá? E aí eu vou colocar o where, que é onde eu vou especificar qual é o registro que eu quero apagar. Aí eu pergunto para vocês, qual campo que eu tenho na tabela de estados que me garante a unicidade? Qual é o campo que me ID. garante qual é o registro específico? É o ID, que é a chave primária. Então, eu diria para vocês que a maior parte dos casos, vocês vão utilizar a chave primária para você conseguir apagar um registro, tá? Então, por exemplo, eu vou apagar ali o Rio de Janeiro. Então, ID estado igual a 2, tá? Uma informação importante. O ID estado, qual é o tipo de dados dele? Integer. É inteiro. Se esse tipo de dados, né, ele é inteiro, isso significa que eu não preciso colocar aspas. Se eu estivesse apagando usando um campo, por exemplo, a sigla é texto, então eu teria que colocar aspas, tá? Então, já que é um inteiro, eu não preciso de aspas porque ele é numérico, tá bom? Quando a gente for usar depois, então, do where, vai ser sempre o ID? A gente sempre vai deletar o ID. Isso, a gente, na verdade, não é que a gente vai deletar o ID, tá? Na verdade, a gente usa o ID para apagar todo o registro. Ah, tá. Tá bom? Então, olha só que interessante, ó. Eu quero apagar o ID 2. Olha o que vai acontecer quando eu executar esse script aqui, ó. Ele falou que foi deletado com sucesso. Se eu fizer um select na tabela, só tem São Paulo agora. Tá? Eu já não tenho mais o registro do Rio de Janeiro. Então, eu acabei de deletar o registro do Rio de Janeiro. Tudo bem? Mas o ID, ele vai continuar crescendo, né? Ele não vai consertar conforme... Se eu tentar inserir de novo o Rio de Janeiro, ó, vou inserir de novo o Rio de Janeiro. Ele inseriu, vou fazer um select na tabela. Rio de Janeiro está lá, só que agora ele começou pelo 3, que é o próximo da sequência, tá? Isso é normal. Uma vez que você apaga um registro, aquele registro não volta mais. E nem pode voltar, tá? Até por uma questão de regra de negócio, né? Aqui a gente está trabalhando com estado e cliente. Imagina que você tivesse uma tabela de cliente e uma tabela de dívidas do cliente, ok? Aí você foi lá e, de repente, não sei, apagou lá o cliente José, que era o código 2. Só que você não apagou as dívidas dele lá, sem querer ficou lá. E aí você insere lá, por exemplo, um novo cliente, a Maria. Aí ela vem com o número 2 como ID, ela vai herdar as dívidas do José. Então não pode, porque a gente está trabalhando com relacionamento, tá? Então o número 2 já era, morreu. Já era, morreu, ele não volta mais, tá? Mas geralmente, quando eles vão em um sistema grande, eles não apagam, né? Eles desativam, né? Isso, exatamente. Num sistema grande, você evita de você dar o delete, né? Porque uma vez que você dá o delete, não volta mais. É mais fácil você ter um campinho na tabela de ativado e desativado. E aí você só atualiza esse campinho, tá? A gente pode aplicar esse conceito também nos projetos? Pode, não tem problema. Aqui no nosso exercício, a gente vai fazer o CRUD normal. Vai deletar, vai apagar mesmo, vai selecionar, vai inserir. Mas essa percepção vocês podem levar para os projetos oficiais, né? Eu não vou apagar, porque vai que em algum momento tenha que voltar esse registro. Eu só vou desativar ele, entendeu? Então, uma vez que você sabe rodar os scripts, que nem eu estou ensinando,
Aí vocês implementam a lógica de vocês, entendeu? E aí é até interessante numa questão de o cliente voltou, fez o recadastro, só ativa ele, né? Você só ativa ele. E aí todo o histórico dele que ele tem no sistema continua lá. Não foi apagado. Então é interessante fazer dessa forma, sim, tá? Não tenha dúvida. E também é interessante porque a gente não paga um dado errado, né? Exato. Também não corre o risco de apagar alguma coisa de forma errada e acabar atrapalhando aí todo o processo. Aí já supera aquela hora que o senhor falou de apagar todos os dados. Isso, também. Mas, mesmo que você não erre no delete, mas você vai errar no update. Vai errar. Vai no Meu Deus do update. céu, é muita macumba. Ó, por exemplo, para a gente fechar esse crudezinho aqui, ó, tá? Então, para deletar um registro, a gente usa o comando delete. Fechou. E para atualizar o registro? Atualizando um dado na tabela, tá? Para vocês atualizarem um dado na tabela, vamos supor que São Paulo aqui, ó, eu escrevi errado. Não sei, eu queria escrever São Paulo com tudo maiúsculo, tá? Um exemplo. Eu não preciso apagar São Paulo e cadastrar de novo, até porque se eu fizer isso, ele vai perder o ID 1 e aí o meu sistema vai perder referência nas outras tabelas, porque isso aqui está virando chave estrangeira em outro lugar. O que você faz? Você faz um update na tabela, tá? Como que fica o script do update? Update, nome da tabela, tbl, estados, espaço, set, que é para eu especificar o que eu quero efetivamente mexer na tabela, tá? Eu não quero mexer em todos os campos, eu quero mexer só no campo nome. É lá que eu quero fazer uma alteração. Então, eu vou colocar lá set, nome, que é o campinho que eu quero alterar aqui, por exemplo, igual, o campo nome é string, então, aspas simples. E aí, eu vou escrever da forma correta. Olha, eu queria que tivesse tudo maiúsculo. Então, São Paulo. Beleza. Posso executar esse comando? Não. Porque Falta identificar o que vai ser editado, né? Isso. Se eu executar esse comando assim, eu vou atualizar todos os estados para São Paulo. Então, é o que eu falei para vocês. Se você não cometeu o erro no delete, existe a possibilidade de você cometer esse erro no update. Então, você não pode esquecer que no update, se você não quiser atualizar tudo da tabela, você tem que especificar qual é o item que você quer alterar. Então, mesma regra. Where. Aí eu tenho que usar um campo para poder identificar esse registro. No nosso caso, a chave primária. ID, estado. E aí eu vou falar, olha, o registro que eu quero é o registro número 1. Então, eu vou colocar um aqui. E aí eu vou executar esse script. Ó. Seleciona ele. Executa. Vou rodar o select aqui de novo para a gente dar uma olhada. Olha lá. São Paulo agora está com letra maiúscula. Né? Ele atualizou conforme o que eu escrevi aqui. Tá? Se vocês precisarem atualizar outros campos, é só você colocar vírgula aqui. Ó. Vírgula. Vou atualizar a sigla também. De repente a sigla está errada. Sigla igual. E aí você vai escrever o que você quer atualizar. Então, é só você ir separando por vírgula e colocando os campinhos que você quer atualizar na mesma ação. Tá bom? E, professor? É. Tipo, não tem meio que um to uppercase no banco de dados, não? Para colocar tudo em maiúsculo já da tabela inteira? Não. Para colocar tudo, você não consegue. O que você pode fazer assim, no insert, tá? Na hora que você vai fazer o insert aqui, ó, tá? Existe um comando, vou ter que lembrar agora aqui. Deixa eu ver se ele me ajuda Professor, aqui. fica mais fácil fazer isso no back-end, né? Que a gente tem o to uppercase.
Não, então, a gente pode fazer no PHP, mas ó, no banco de dados acho que ele tem aqui também, ó. Ele chama aqui de case, ó. Tá vendo? Então, de repente, assim, vamos lá, você é o DBA e tem outra pessoa que é o desenvolvedor. De repente, você não quer correr o risco do desenvolvedor não tratar isso. Então, você já pode montar um insert e falar, desenvolvedor, no seu insert, ó, quando você for colocar lá no PHP, no Java, em qualquer lugar, você vai executar com esse comando aqui, ó, que é o case, tá? O que esse comando case vai fazer? Ó? Vou executar essa linha de novo. Beleza? Vou atualizar. Vou selecionar. Olha lá, Rio de Janeiro já veio tudo maiúsculo. Tá vendo? Então, eu padronizei isso pelo insert, tá? A linguagem SQL, pessoal, tem, assim, eu diria que praticamente tudo que a gente faz na programação, né, com tratamento e algumas coisas, na linguagem SQL a gente também tem. Tá? Então, a gente também consegue fazer isso aqui dentro do banco. Tá bom? Então, beleza. Bom, tranquilo. Tá? Então, aqui a gente rodou o nosso update. Pessoal, isso que nós fizemos, nós chamamos de CRUD. Tá? Que é create, que é para a gente criar um dado dentro do banco, que no nosso caso é um insert. Read, que é para nós lermos um conteúdo. Acho que tem um Y aqui, né? Acho que deve ter o Y. Read, que é para a gente ler um conteúdo, que aí é o nosso select. Update, que é para nós atualizarmos um registro. E o delete, que é para nós apagarmos um registro. Tá? Então, a gente geralmente chama isso de CRUD. Create, Read, Update e Delete. Tá? Essas 4 ações, praticamente todo sistema que vocês forem fazer tem que ter essas ações. Tá? Então, no nosso caso aqui, o nosso sisteminha vai ter que ter no final essas ações. Eu tenho que inserir, eu tenho que visualizar, eu tenho que editar e eu tenho como apagar o registro. Tá? Então, essa aqui é a ideia de quando a gente vai montar aqui o sistema. Ok? Agora a gente vai partir para o PHP? Isso. Por enquanto aqui, nessa parte do banco, era isso que eu precisava mostrar para vocês, para a gente poder, entre aspas, saber como trabalhar lá dentro do PHP. Tá? Tem muitas outras coisas, né, que a gente pode fazer aqui na linguagem SQL. Nesse momento, isso daqui é o que eu preciso para conseguir brincar ali um pouquinho com o PHP aí com vocês. Ô, professor, mostra de novo como é que faz para não apagar, mas para inibir um dado de aparecer na tabela que meu PC desligou. Como assim? Que o senhor falou que tem como apagar e tem como esconder o dado. Não, o esconder o dado seria assim, ó, por exemplo, que aqui a gente acabou criando, né, a tabela de estados. Mas imagina que você tivesse criado a tabela de estados com um campinho aqui, por exemplo, status. E aí você, nesse campinho, você guardasse lá 0, 1, né? Então, ou seja, se tiver 1, é porque está visível, né? Ou seja, ele está aqui ativo. Se tiver 0, ele está inativo. Entendeu? Então, ou seja, você poderia criar um campinho e aí você controlar ele por um status de verdadeiro ou falso. Ele está ativo ou está desativado. Entendeu? Seria mais ou menos essa a ideia. Aí, ao invés de você dar o delete quando você for fazer, você vai dar um update. Update na tabela tal, no campinho status. O cara está aqui pedindo para apagar. Então, você manda lá, por exemplo, 0, que é para ele desativar. Não, eu preciso fazer aparecer de novo. Então, eu vou mandar o 1 aqui, que é para ele poder ficar ativo de novo no sistema. É um campinho. É um campinho do tipo booleano que recebe verdadeiro ou falso. Só isso. Tá. Entendi. Tá bom?
Ah, muito bem. E tem Tá. como criar um campo booleano no banco de dados? Tipo, existe true e false? Tem, é 0,1. Ele guarda 0,1 no banco. Tá? Dá para criar um tipo de dados, você cria ele como boolean, né? Aí ele vai guardar 0,1 para você. Tranquilo? E o red do Groot? Ah, não. Esse cara aqui é o nosso select, né? Ah, tá. Tá? É porque CRUD é uma sigla universal, não é de banco. Tá? Esse CRUD aqui é comum na área de desenvolvimento a gente falar, que é o fato da gente inserir dados, ou seja, a gente criar o dado, a gente ler o dado, a gente atualizar e a gente apagar. Tá? Tá bom. Eu acho que não tem Y aqui, acho que é só assim. Read com Y acho que é pronto. Então, eu acho que é sem Y, né? Acho que é só com até o B. Aula de banco de dados com inglês. Eu acho que é sem o Y aqui. Eu tô olhando aqui, eu tô achando estranho, né? Então, eu acho que é sem o Y. Bom, tranquilo, pessoal, em cima desses 4 scripts aqui que a gente fez, insert, update, delete, select. Tranquilo. Então, tá bom. O que a gente vai fazer então? Ó, eu vou... Até porque os meninos comentaram lá no começo que aqui só gravaria 45 minutos, tinha um tempo lá. Por enquanto parece que tá gravando, não sei se vai dar pau. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, vou dar um stop, tá? Eu vou dar uma ajeitadinha aqui na minha telinha para ficar parecido com o que a gente fez lá na sala. E aí a gente faz aí um intervalinho aí de uns 15 minutinhos. Eu também vou tomar água e tal. Aí a gente já entra no PHP e vamos tentar fazer a conexão com o banco. Então a gente volta pro Zoom hoje ainda, né? Isso, só que eu vou dar um stop aqui no vídeo, tá? E vou ver se ele gerou o vídeo certinho e tal. Até pra gente, de repente, pensar que tá gravando e às vezes não tá, né? Então eu vou dar um stop aqui, ver se o vídeo gerou bonitinho. Aí eu aviso vocês já. Tá, eu já mandei a tela no grupo da sala. Beleza, aí eu também vou pegar, vou atualizar o meu aqui pra gente poder seguir. Beleza? Tranquilo. Então, Beleza, tá bom. a partir de dormir 15 minutos. Isso, dorme aí 15 minutinhos e já você volta. Fazer um café. Beleza. Falou. Falou. Vai lá, professor.